O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero. Depois de ser eleito o Homem do Ano, Jerônimo ganha uma festa em sua homenagem. Esse ano é o ano da Pop TV, entendeu? O ano da Pop... Poxa, meu Deus, me desculpa. Uau. Você falou que ia se reerguer, eu só não imaginei que fosse ser tão rápido, né? O buffet da minha mãe foi contratado pra essa festa e a gente é profissional. E aí? Pô, tá gostando da festa em sua homenagem? É, pois é. Eu não queria, né? Ô, vai pegar um uísque pra mim. 2. Amanhã, Verão 90. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape. Olá, bom dia. Que bom poder entrar aí na sua casa nesse domingo de manhã. Hoje o Paraíba Comunidade quer te convidar para uma conversa muito séria. Como estamos cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Quando ligar o sinal de alerta para casos como os de abuso sexual? Esses últimos dias, um crime deixou todo mundo assustado. 4 adolescentes e um homem teriam estuprado crianças num banheiro de uma escola particular aqui de João Pessoa. Uma tragédia para as vítimas e para toda a família, inclusive para as famílias dos adolescentes suspeitos de envolvimento nesse caso. Mas esse é só um entre vários investigados pela polícia, pelo Ministério Público. A Polícia Civil disse que todos os casos investigados na Delegacia da Infância e da Juventude no mês de janeiro deste ano foram de abuso sexual. A gente quer entender como proteger nossos filhos, quer saber como orientá-los e, quando acontece, onde procurar ajuda. A gente também vai te mostrar um relato emocionante de um casal que teve 2 filhas vítimas de estupro. O criminoso, uma pessoa que convivia com as meninas. No nosso estúdio, a gente conversa com a psicopedagoga Joyce Carvalho e com o juiz da infância, Adailton Lacer. Fique com a gente, Paraíba Comunidade está só começando. Essa semana, um caso aqui em João Pessoa chamou a atenção de todo o estado. 4 adolescentes e um zelador suspeitos de estuprar 4 crianças dentro do banheiro de uma escola particular. Tudo está sendo investigado. A nossa ideia aqui não é fazer julgamento nem entrar em detalhes do que aconteceu. Nós queremos tentar ajudar pais e mães. Com a gente, a psicopedagoga Joyce Carvalho e o juiz da infância, Adailton Lacer. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Paraíba Comunidade. Bom dia, Delbrando. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Eu quero convidar você, para assistir o depoimento de 3 mães que têm filhos no colégio onde os estupros aconteceram. Vamos ver aqui com a gente. Uma vez que a gente deixa a criança na escola, a gente entende que ela está num lugar seguro. De uma certa forma, as crianças também estão muito tensas com tudo o que está acontecendo, se sentindo inseguras demais. Inclusive, uma das crianças estudou com meu filho, né? E o que causa uma preocupação ainda maior, porque você vê algo acontecendo tão perto da gente, que a gente não espera que vai acontecer tão perto da gente, que infelizmente aconteceu. A gente também é solidário às famílias, né? Quando acontece isso em outras escolas, agora quando a gente descobre que é tão pertinho, então o impacto é muito grande, né? Já é um impacto em saber que isso acontece dentro das escolas, né? E quando a gente sabe que é no colégio do nosso filho, é muito preocupante, é assustador. Nós estamos apavorados. Somos solidários aos pais e às vítimas e os infratores também, e os pais dos infratores. Cada caso é um caso a ser analisado. O meu desejo é uma recuperação, uma restauração e que isso realmente não venha mais acontecer, e os órgãos competentes estão tomando as providências para isso. A gente crê nisso, a gente crê na justiça, mesmo sabendo que ela tem sua limitação e é falha, mas nos resta acreditar. Como uma das mães disse aí, a gente vê esse tipo de caso, mas nunca acha que vai acontecer tão perto. Uma falou que, inclusive, o filho dela conhece uma das crianças envolvidas. Enfim, por que a gente acredita que nunca vai acontecer tão perto da gente? Qual que é a explicação? Porque os locais em que os filhos se encontram é um lugar de segurança. A escola é um lugar de segurança, a casa é um lugar de segurança. Então, quando acontece, há surpresa, porque vem de lugares que a gente nunca imagina que
que vai vir. Por incrível que pareça, esse tipo de crime, isso não acontece somente na escola. Dentro do ambiente familiar, isso é muito comum. Nós, na Vara da Infância e Juventude, recebemos inúmeras denúncias de casos envolvendo exatamente pessoas que poderiam estar cuidando dessa criança e estão abusando, seja padrinhos, irmãos, tios, avós, pai e até mãe. Então, é um caso muito preocupante que acontece não só nas camadas mais baixas, mas inclusive em famílias mais favorecidas. Nesse caso, qual é então o primeiro passo da justiça? Porque a gente viu o depoimento da mãe aqui, ela meio que atribuiu, falou, a justiça é meio falha. Como é que a justiça age e que primeiro passo é esse para se tentar resolver tudo isso? Bom, veja só, aí nós temos dois tipos de análise. A parte criminal, quando se descobre quem é o acusador, se for uma pessoa maior de idade, ela vai ser processada criminalmente numa vara comum. A criança vai receber proteção, medida protetiva na Vara da Infância e Juventude, acompanhada de uma equipe técnica formada por psicólogos, assistentes sociais. A questão da morosidade ou da possível falha que a entrevistada atribuiu à Justiça se deve, às vezes, ao inúmero tipo de recurso que se tem. A nossa lei processual possibilita que o réu se defenda e saia recorrendo de toda e qualquer decisão, até chegar na superior instância. A gente vai ouvir agora um pai que também tem filho no colégio onde aconteceram os estupros, que fez um desabafo. Ele falou da importância dos pais participarem de forma ativa da vida escolar dos filhos. Vamos ver aqui também. Você começa entregando seu filho a uma instituição que também promove o caráter. Não falo aqui de instituição A, B, C ou D, falo de Brasil em nível de educação. Entregamos e pouco se lixamos. Não queremos saber o que está acontecendo, não somos partícipes nem ativos. Nós não damos a mão de fato na parceria que é tão propagandeada na hora que você faz a matrícula de um filho. Cadê essa parceria? Cadê órgãos de controle de fato que possam ajudar a construir uma sociedade melhor? Tudo isso é blá, blá, blá. A formação do caráter humano, Brasil, está colapsada, espalhado em todas as pontas. Vivemos um mundo em que há pouco tempo atrás a gente lutava por um bem-estar, uma vida melhor. Hoje está muito mais voltado a causar inveja no próximo. Então, o mal que eu tenho que publicar em rede social, eu tenho que mostrar que eu sou melhor e quando eu estou vazio por dentro, eu não olho para as crianças. Por que não tem um adjetivo para categorizar isso? São incapazes, gente. Como pai, eu apelo. Eles são incapazes, eles não conseguem responder por si. Eles são uma páginazinha em branco onde nós plantamos o bem e temos que fazer isso. Se não fazemos isso em casa, se não fazemos isso na escola, se não nos autovigiamos para poder ter mãos dadas nessa brincadeira, dessa construção, a brincadeira se torna trágica. Se torna inconsequente. Não adianta dizer, vamos aguardar o posicionamento de justiça, não. Para coisas assim, não há espera. Para e pensa sobre a criança que sofreu um abuso dessa natureza ou qualquer outra pessoa que tenha sofrido, se isso não é uma tatuagem eterna. Você acha que a psicologia vai resolver? Você acha que a ciência resolve um trauma dessa natureza? A gente não consegue saber quem nós somos em muitas situações. Imagina quem sofre um abuso dessa natureza. Então estamos o quê? Em vez de plantando sementes boas para colher bons frutos, estamos falhando de ponta a ponta em um sistema colapsado. É isso que está acontecendo hoje na nossa educação. Isso aqui é a ponta de um iceberg. E todos na sociedade, se quiser uma sociedade melhor, comece por si, sendo melhor e sendo ativista nessa direção de contribuir com o bem, porque isso ninguém vai me tirar. O bem vence o mal sempre e vai vencer também dessa vez. Nossa, depoimento forte, né? Reflexivo, faz a gente pensar em tudo isso que aconteceu ainda de uma forma mais profunda. Joyce, onde é que fica, até que ponto ficam as atribuições das responsabilidades, por exemplo, da escola no papel da educação e dos pais? Porque ele meio que fez esse confronto aí também, né? A gente meio que joga os filhos ali, entrega e deixa que a escola se encarregue desse processo. Como equilibrar tudo isso? Um caso como esse é um problema de saúde pública, não é? Mas é também um problema de todo mundo, da sociedade de um modo geral, da escola, da família. Em todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo precisa se sentir parte desse problema e também tentar combater esse problema. Então, o que eu penso é que a escola, assim como a família, que a gente normalmente pensa na família, mas eu penso que a escola, ela tem um papel fundamental na prevenção disso tudo. Instruindo, educando, formando
fazendo com que as pessoas, os docentes ali, eles reflitam sobre esse assunto, para que eles também pensem como se proteger dessa situação. Então, nesse caso, eu concordo plenamente com a fala do pai, quando ele diz que é necessário ter essa parceria, mãos dadas, né? Família, escola, mas não só o discurso, é necessário ser, de fato, presente. Isso dá trabalho de se fazer. Por isso que a gente vê coisas acontecendo e quando a tragédia estoura, as pessoas se questionam o que aconteceu. Porque a gente sabe o que deve ser feito, mas na prática é muito mais difícil o pai estar no dia a dia ali junto com a escola, porque ele confia, né? A escola vai fazer esse trabalho, eu faço o meu, mas na verdade é interessante que haja essa cumplicidade. Então, a escola precisa se posicionar, não com relação a combater, a trabalhar a prevenção junto com os alunos, com os professores, a formar também os profissionais para saber como o professor pode identificar, porque nem sempre o professor sabe, às vezes passa despercebido, então é necessário sinalizar isso. Vamos lá, vamos formar nossos profissionais para que eles se atentem também. Entendi. A gente lembra aqui, como você acompanha aí nos nossos telejornais, que o Colégio GEL está ajudando no trabalho da polícia, atendendo também às reivindicações dos pais. Instalou aí quase 70 câmeras nas 2 unidades, uma em Tambaú e outra nos bancários. Informou ainda que vai construir mais banheiros até julho. O colégio disse que também vai avaliar se amplia o quadro de funcionários. Ainda a pedido dos pais, o Colégio GEL diz que vai realizar campanhas educativas a cada bimestre e que vai se reunir com uma comissão de pais para melhorar a comunicação entre eles, atualizando sobre todas as providências que estão sendo tomadas. A gente vai para um intervalo e na volta tem um relato emocionante sobre um caso que a gente mostrou nos nossos telejornais em janeiro desse ano. 2 meninas que foram estupradas por um motorista de transporte escolar. A gente continua a nossa conversa também aqui no estúdio. Paraíba Comunidade volta daqui a pouquinho. Aguarda aí. Atenção! Agora você vai ver ofertas com preços arrasadores que só o Armazém Paraíba tem! Smartphone 10 de 29,90 sem juros. Smart TV 32 Panasonic só 9,99. A gigante de 55 4K Samsung fica por 2.899. E o potente Sound System LG de 810 watts com Bluetooth é só 12 de 109,90. Preço baixo só se for agora no Armazém Paraíba. Eu cheguei aqui de um jeito diferente, mas já tem gente que gostou das minhas ideias. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa, mas também já ensinei algumas. A lei da aprendizagem abre as portas para que um jovem aprenda uma profissão sem precisar largar os estudos. E cumprindo essa lei, todo mundo sai ganhando. Vim para aprender, mas também posso ajudar. E na sua empresa? Funciona assim? Aí, pessoal, vem, selfie! Faça a sua parte. Aprendiz Legal. É legal para a sua empresa, é legal para o país. Em janeiro deste ano, a gente trouxe o caso de 2 irmãs, uma de 18 e a outra de 11 anos de idade, que foram abusadas sexualmente por um motorista de transporte escolar. Durante 15 anos, a mais velha ia e voltava do colégio com o agressor. A menor conviveu com ele por 5 anos. A gente vai ouvir agora o relato emocionante dos pais dessas meninas, que, claro, pediram para não serem identificados. Olha só. A gente conhecia ele há muitos anos. Nossa filha mais velha, que hoje está com 18 anos, começou a andar com ele quando era muito pequenininha, ainda na pré-escola. Ela passou muito tempo calada, sofrendo, não disse nada a ninguém. E tinha medo que ele ficasse com raiva se ele soubesse, se a gente soubesse, né? E ele fosse descoberto. E fazer alguma coisa com a irmãzinha mais nova. E acabou que aconteceu com as duas. E a pequenininha não tem ideia do que estava acontecendo, né? Tanto que quando ela começou a conversar, a relatar o que estava acontecendo, que a delegada ficou emocionada, eu fiquei, o pai, a psicóloga, todo mundo ficou emocionado, porque o depoimento foi muito forte. Só uma criança que viveu a situação que poderia ter relatado com a riqueza de detalhes que ela relatou. E quando ela começou a falar e pedir desculpa, por não saber que o que tinha acontecido com ela era errado, é ruim, é muito ruim. Você não tem noção do sofrimento. A gente não imagina que o filho da gente está passando por uma situação dessa. Que elas possam virar essa página na vida delas e tocar a vida
com segurança, né? Com um espírito leve de que fez o que podia ser feito para ajudar outras crianças e a si mesmo. Olha só, nesse caso aí, o criminoso já foi julgado e condenado também a 52 anos de prisão. Os pais, como a gente viu, tentam aí reestruturar a vida, a família. Doutor Adailton, nesse caso, em casos como esse, como é que a família é encaminhada? Que amparo, que ajuda? Eu sei que o senhor já falou disso um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria insistir nessa pergunta e que o senhor desse mais detalhes de que apoio é esse que a Justiça presta a essas famílias. Pois bem, a gente começa, quando esse caso chega ao conhecimento do Judiciário, que numa vara criminal comum, onde o adulto está sendo processado, se for adolescente, é representado na vara da infância e juventude, adulto em uma vara criminal comum. Então, quando as crianças vão ser ouvidas, elas não vão ser ouvidas como vítimas ou testemunhas de um crime diretamente pelo juiz. Existe uma modalidade, uma ferramenta chamada depoimento especial, onde essa criança ela fica em uma sala separada, uma sala onde tem um ponto eletrônico, tem uma psicóloga, uma outra analista judiciária, que vai fazer as reperguntas do juiz, do promotor, do advogado de defesa, de forma lúdica, vamos assim dizer, de forma que a criança entenda. Na linguagem da criança. Na linguagem da criança, para que ela não possa ser revitimizada de estar ali diante de pessoas com tão indumentária sóbria. Muitas vezes tem juiz até que usa togas e aquilo vai deixar a criança um pouco. Ela se abre, se sente bem melhor diante dessa pessoa, dessa técnica, essa pessoa qualificada para tomar esse tipo de depoimento. Isso é a primeira fase. Depois o acompanhamento, havendo necessidade, quando se faz um estudo psicossocial do caso, havendo necessidade de acompanhamento, a Justiça também está aí para dar este apoio, ou a família, assim querendo, procura apoio por fora, particular. Mas nós estamos sempre à disposição para isso, porque a doutrina da proteção integral, ela foi instituída com o Estatuto da Criança e do Adolescente exatamente para isso, para proteger a criança. Ela não é mais objeto, ela é sim sujeito de direitos. Como é que faz para denunciar? Onde eu vou? A quem eu recorro? Eu estou falando de casos aí voltados para abusos de crianças e adolescentes ainda. Sim. Temos vários. Temos Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Justiça da Infância e Juventude. Então, todas as autoridades estão aptas a receber esse tipo de denúncia. Joyce, essa semana eu vi um vídeo de internet que explicava de forma, como a gente falou agora há pouco, na linguagem da criança, de forma muito lúdica, onde poderia se mexer, onde não podia, com relação a partes íntimas, uma coisa muito bacana. Qual é o melhor encaminhamento para fazer com que essa informação chegue para a criança e ela consiga compreender de fato? Vídeo, uma conversa, o que é que você sugere? Qual é a orientação? Qualquer instrumento que faça parte do mundo da criança, que informe isso, fazendo com que ela entenda a informação, ele é eficaz. Seja vídeo, seja livros, seja você como pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe não sabem como tratar desse assunto, mas de qualquer forma eu encorajo os pais a tratarem desse assunto. Isso gera até um certo constrangimento para alguns pais ainda, né? Isso. Se o pai e a mãe se sentem constrangidos, então existem várias formas e vários instrumentos que são disponíveis, recursos que estão disponíveis na internet. Existem cartilhas didáticas que podem ser trabalhadas com a criança, falando sobre as partes do corpo em que ninguém pode tocar, quem são as pessoas que são permitidas a tocar no corpo da criança, que são os pais, né? Prioritariamente são os pais, em que ela deve ter consciência de que o corpo é dela, de que as pessoas que se aproximam precisam pedir permissão, seja um beijo, seja um abraço, qualquer ato que pareça ser inofensivo. Intimidade, né? De algum tipo de intimidade. A partir de que idade eu posso fazer isso? Eu aconselho que a partir dos 2 anos, a partir de 1 ano, quando a criança, tem crianças que são muito espertas a partir de 1 ano. Super estimuladas hoje em dia, né? Isso, você pode tratar dos órgãos e dizer essa parte é segredo, é sua, só quem pode cuidar é o papai, a mamãe. Nesse momento já é o suficiente, Exatamente. É o que ela vai compreender naquele instante. Mas é extremamente importante falar sobre isso em casa, porque você viu que o pai relata que a filha estava sendo abusada, mas não tinha consciência de que aquilo era errado. Então é importante que haja essa formação em casa. Com que frequência se fala disso? Rotineiramente, esporadicamente? Como é que eu faço? Quando achar que for conveniente? Eu acho que a partir do momento que a criança sai de casa e vai explorar ambientes como escola,
praças, shopping, é importante que os pais estejam fazendo essa formação. Então, treinar sempre. Eu acho que nunca é demais. Sempre lembrar a criança. Ok, vamos a mais uma pausa e retomamos daqui a pouquinho, tá bom? A gente faz um intervalo e na volta continua a conversar com o juiz da infância, Adailton Lacer, e também com a psicopedagoga Joyce Carvalho. Aguarda aí, depois do intervalo. Ouviu muito Zé Neto e Cristiano em 2018? Pode ficar tranquilo que 2019 vai ouvir mais ainda. A dupla lança seu novo EP com músicas inéditas, que prometem fazer parte dos hits da sua playlist. Uma hora a gente esquece, se eu te ligar não atende, é desespero. Zé Neto e Cristiano, acústico de novo. Uísque, gelo, e amanhã eu volto a te odiar, mas basta eu... Opa! Não, você viu que antes da festa eles estavam de papinho, né? Sim, eles já se pegaram. Rolou até um edredom. E lá? Vai desistir agora? Quando ele disse que ia dar um anjo pra ela. Ué, não soube, não? Ele não perde um detalhe. Ele é o assinante. Quem assina o Pay-Per-View assiste 24 horas do BBB 19 com câmeras exclusivas. Se fosse você, não atendia, não, hein? Eles não sabem o tanto que a gente aprontou naquele sofazinho de 2 lugares. A gente falou logo no começo do Paraíba Comunidade sobre um dado assustador da Polícia Civil. Todos os casos investigados em janeiro deste ano pela Delegacia da Infância e da Juventude foram de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Tem uma entrevista da delegada da Infância e Juventude aqui de João Pessoa sobre a importância de perceber rápido o abuso e também de procurar a polícia. Vamos ver. Os pais hoje têm que dispensar uma vigilância muito grande em relação a seus filhos, conversando, orientando, tendo cuidado nas redes sociais, porque nós temos recebido muitas denúncias de abuso sexual, né? Principalmente. Para você ter uma ideia, o mês de janeiro aqui, todas as ocorrências foram de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Então, hoje a gente tem que ter esse cuidado, porque nós temos aqui casos de todos os tipos, de todas as formas e modalidades. Temos casos aqui com professores, com pastores, com motoristas de van, com as pessoas assim da inteira confiança da vítima ou dos familiares da vítima. Então, não é você impor aquele medo ao filho, mas conversar, orientar, né? Ter assim, passar essa segurança para que no primeiro momento que isso venha a acontecer, aquela vítima tenha confiança de contar aos seus responsáveis para que as medidas sejam tomadas com mais rapidez, assim, as provas, né, tenha mais, assim, melhor robustez, né, na coleta dessas provas. Então, é isso que eu oriento. Importante o que ela falou. Ela cita a facilidade do acesso das crianças e dos adolescentes às redes sociais, à internet, que é muito útil quando bem usada, mas que também pode ser uma armadilha com riscos do mundo real. Sim. Pode ser um perigo grande também, não é isso? Uhum. E uma porta de entrada, não, Joyce? Exatamente, porque é um espaço que nem sempre você vai ter controle. Os pais não conseguem ter o controle total, né? Então é necessário ter esse cuidado. Como faz para filtrar? Ao extremo. Eu acredito que o controle o tempo do uso do celular, os pais precisam saber o que os filhos acessam, quem são os colegas que fazem parte dessas redes. Eu acho que isso é extremamente importante. E também pedir para que os filhos não coloquem senha no celular, porque às vezes existem senhas, né, para restringir que outras pessoas façam uso. Então é importante que os pais tenham assim, é difícil, é meio complicado, porque sempre se há um jeito de escapar, mas é importante ficar bem atento. São muitas, doutor, as denúncias envolvendo esse universo virtual na justiça também?
Chegam, exatamente. Não chega ao conhecimento do grande público através da imprensa exatamente pela proteção, pelo segredo de justiça que se dá. Pela preservação do envolvido. Pela preservação tanto da própria, né, da criança, adolescente, mas esse é o nosso universo. Quem trabalha com vara de infância e juventude, como bem disse a doutora Joana Dark, a gente recebe esse tipo de coisa e fica estupefato com como o ser humano pode ser capaz de absurdos. De você pegar uma criança de 2 meses de idade, né, introduzir o dedo na sua genitália, pessoas que estavam ali para proteger aquela criança. E isso é coisas que, por mais experiência que a gente tenha numa unidade judiciária com essa competência, a gente não se acostuma, jamais. E como ela disse, ficar sempre atento, não tem que ter privacidade de filho com pai. O pai, enquanto o filho for criança e adolescente, ele tem sim, como disse a psicopedagoga, nossa colega aqui, tem que olhar o seu celular, tem que ver as suas redes sociais, né? Monitorar. É verdade. Porque ela é um ser humano em desenvolvimento. É facilmente manipulável por uma pessoa mais experiente. E os pais têm que estar atentos e conversar, sobretudo conversar. É verdade. Joyce, o pai e a mãe que não conseguiu, vamos dizer assim, conquistar a confiança desse filho ou não cultivou isso enquanto era menorzinho, né, criancinha ali. Como fazer isso para resgatar isso na fase da adolescência? Há meios, ainda há tempo para que isso aconteça? Sim, com certeza. Eu acho que levar para um profissional especializado, levar para um psicólogo, pedir orientações para que haja esse trabalho, tanto de orientação ao adolescente quanto aos pais também, para que se estabeleça essa confiança, porque é importante, mesmo que o profissional ajude, é importante que o pai construa essa confiança com o filho. Qual é a orientação, qual é o encaminhamento com relação a esse tipo? Se eu sei de algo parecido, se eu desconfio de alguma coisa, qual a orientação da justiça? Pois é, todos nós estamos atordoados com esses casos, né, que nos chegam diariamente ao conhecimento. Como bem disse a doutora Joyce, se os pais não têm condições de ter essa linha de diálogo com o filho, que procure uma profissional especializada, como ela bem declinou aqui. Olha, se alguém sabe de alguma coisa, ou desconfia, um vizinho, um parente, uma coisa, mesmo não precisa se identificar. De forma sigilosa, procura uma autoridade, ou através dos telefones que nós temos aí, muitos, né? 123, o 100. Disque 100, né? Que é um disco bem divulgado também. Liga, comunica, que isso vai ser feito apurado com todo sigilo, porque pensem que por trás disso está um ser humano, né, em formação e desenvolvimento, que é uma criança totalmente desprotegida, que precisa tanto desse nosso apoio, né, Então, não se retraia com relação a isso, comunique, denuncie, mesmo que seja seu irmão, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, o seu avô. Eu sei que é muito difícil dizer isso, mas se eles estão fazendo isso, é uma perversão e precisa ser coagido. Ok. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, pela participação de vocês hoje aqui no Paraíba Comunidade. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês. Obrigada. O Paraíba Comunidade vai ficando por aqui. Uma boa semana, um ótimo domingo para você. Até a semana que vem. Tchau. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape.